Olá, meu nome é Vinícius Ribeiro. Eu vou falar para vocês hoje sobre intervenções assistidas por cães no contexto da geriatria. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou fisioterapeuta, tenho 15 anos de experiência em intervenções assistidas por cães, sou presidente da REATA, Rede Nacional de Atividade, Educação e Terapia Assistida por Animais, diretor da TAC, que é uma ONG OCIP, que atua aqui em São Paulo, principalmente dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Sócio fundador da Humanimais, uma das primeiras empresas a atuar com terapia e educação assistida por cães, em diversos contextos, inclusive corporativos. Voluntário do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, daqui de São Paulo, há 8 anos. Tenho alguns cursos internacionais em intervenções assistidas por cães. Sou practitioner em programação neurolinguística e tenho formação em gestão do terceiro setor pela FGV e FIA. Quem me acompanha hoje, que está deitado aqui embaixo, vocês puderam perceber, é o Madiba, meu cão coterapeuta. O Madiba é uma mistura de labrador e vai acompanhar aí a nossa aula, descansado, bem tranquilo, aqui no chão. Então, nós vamos entrar um pouquinho, antes de entrar diretamente na geriatria, a gente vai falar um pouquinho sobre as intervenções assistidas por cães. As intervenções assistidas por cães englobam 3 formatos: a atividade assistida por cães, a terapia assistida por cães e a educação assistida por cães. A atividade assistida por cães envolve pessoas, normalmente são voluntários, que não têm uma formação específica dentro da área da saúde e vão aí levar os seus cães em atividades lúdicas dentro de instituições. Então, não há na atividade assistida por cães um objetivo terapêutico a ser atingido. Então você tem diversos benefícios dessa interação, porém você não tem um objetivo claro e definido a ser atingido com aquele paciente. Por isso que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa que tenha aí uma formação básica para poder atuar com o seu cão. É necessário e indicado você ter a supervisão de algum profissional da área da saúde humana e da área da saúde animal, atestando também aí a saúde do seu animal, né? Os cães precisam ter um preparo todo específico para poder atuar dentro dessa área. Já a terapia assistida por cães, esta sim, tem objetivos claros e definidos a serem atingidos com o paciente. Então, necessariamente, ela vai ter que ser conduzida e estruturada junto de um profissional da área da saúde humana, seja ele um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um médico, algum profissional da área da saúde humana que vai ter a capacidade de desenvolver este trabalho e criar estes objetivos claros e definidos a serem alcançados nesse processo de terapia do paciente. A educação assistida por cães entra no mesmo contexto da terapia, porém você tem ali a presença do pedagogo como essa figura que vai levar para a criança, para o adolescente ou para o adulto este contexto educacional, tendo também ali o cão como suporte desta atividade. E por que utilizarmos os cães? Por que não utilizamos outros recursos e sim os cães dentro desses contextos? Então, um dos pontos é a aceitação e disponibilidade. Os cães estão disponíveis para a nossa interação e eles aceitam esta interação, eles aceitam essa nossa relação e este nosso contato. A afetividade e conforto físico. O afeto, a afetividade é um dos pontos cruciais nos trabalhos de terapia assistida por cães. É através dele que nós vamos ter todos os benefícios que vamos falar a seguir. Um objeto de cuidado e compaixão, muitas vezes é a única experiência de meninos na questão do cuidar, né? Infelizmente temos aí uma sociedade que ainda reserva o cuidar para as mulheres e para as meninas e não tanto para os homens, e de repente o cão é o único momento, é a única oportunidade desta criança treinar o seu cuidado, facilita a interação e as relações. Então o cão é um lubrificador social, nós vamos falar um pouquinho mais para frente para vocês do porquê ele consegue ter esses benefícios, né? Esse benefício principalmente de facilitar as interações e as relações, altera o ambiente, então ele traz essa alteração do ambiente. Os cães coterapeutas muitas vezes entram em ambientes que normalmente não há presença do cão,
como hospitais, instituições para idosos. E isso acaba trazendo naquele momento uma alteração muito grande do ambiente. Primeiro, um estranhamento. Como assim tem um cachorro dentro do hospital? Pode? E aí, através disso, você já tem aquela quebra de gelo, aquela alteração daquele ambiente formal, daquele ambiente, né, do jaleco branco, fazendo com que o paciente também fique um pouco mais tranquilo e se proponha a essas interações. Mudança do foco de atenção do ser estar doente. Então, uma vez que existe este estranhamento com a entrada do cão, você já tira o paciente deste estar doente, deste pensamento, né, deste foco na sua doença, trazendo então esse foco para esta relação com o cão, levando o foco deste paciente para o animal. É um instrumento extremamente lúdico. Um outro ponto muito importante das intervenções assistidas por cães é utilizar o cão como uma brincadeira dentro desse contexto terapêutico. Então, ele é um instrumento extremamente lúdico. Com os pacientes da geriatria nós vamos falar isso, vamos repetir este ponto, porque na geriatria é um ponto muito importante você trazer esse lúdico, este brincar de uma forma sadia, lógico, voltada para o idoso, né? Nunca esquecendo que nós podemos brincar em todas as idades, mas cada idade vai ter aí o seu formato de brincar e nós vamos respeitar este formato, mas o cão traz esse momento lúdico, este instrumento de transformar as sessões de uma forma lúdica. Um motivador na participação das sessões muito grande, então o cão acaba sendo, justamente por ser um instrumento lúdico, um motivador na reabilitação dos pacientes, muitas vezes. Muitas vezes o paciente não tem motivação própria para participar de uma sessão, mas ele vai por causa da presença do cão, porque ele quer interagir com o cão, porque ele quer ter esta relação. E aí, através desta relação, o terapeuta consegue desenvolver o seu trabalho. E um indicador emocional muito forte. É muito comum os pacientes projetarem nos cães psicoterapeutas os seus sentimentos, né? Eu tenho um relato com a geriatria que é muito interessante. Nós estávamos fazendo um trabalho de marcha com uma idosa e nós percebemos que ela estava um pouco cansada, que ela já não estava conseguindo andar tão bem e perguntamos para ela: a senhora está cansada? Quer parar um pouquinho para descansar? Não, não quero. Essa senhora, ela tinha uma postura muito, né, de não demonstrar fraquezas naquele momento. Ela não poderia demonstrar que ela estava cansada. Essa senhora deu 3, 4 passos e parou. Eu falei: vamos descansar um pouquinho? O Joca, era o cão que estava comigo na época, de uma grande amiga. O Joca está cansado. Podemos parar para o Joca descansar? Lógico, vamos parar para o Joca descansar. Então, ela não poderia estar cansada, mas o Joca pode, né? Essa aceitação de tudo que eu coloco no cachorro. E o cachorro aceita isso, né? E aí nós paramos para que a idosa descansasse. Então essas projeções são muito comuns. Basta aí o terapeuta ter um ouvido atento a elas, que ele vai conseguir entender algumas entrelinhas, algumas nuances que o paciente acaba colocando nesta relação com os cães. Esta interação traz alguns benefícios fisiológicos, né? Johannes Odendahl, em 2000, realizou uma pesquisa na África do Sul com estudantes de medicina veterinária, pressupondo aí que eles já possuíam, então, um vínculo com os animais, né? Que entre 15 e 25 minutos de interação havia liberação de prolactina, oxitocina, beta-endorfina, dopamina, fenilalanina e a redução do hormônio cortisol. Nós vamos dar destaque aí para alguns pontos, como a oxitocina. A oxitocina é um dos hormônios que faz com que nós fiquemos abertos a relações interpessoais. Então, mães que acabam de ter seus bebês têm alta quantidade de oxitocina, justamente para fortalecer esse vínculo mãe-bebê. E a oxitocina também tem uma reação direta na redução do hormônio cortisol, que é o hormônio no nosso estresse, que é o hormônio com que faz que ficamos mais ansiosos, mais estressados. Então, quando você tem uma alta da oxitocina, você tem uma baixa do cortisol, fazendo então com que a interação com os cães
faz com que nós fiquemos mais abertos à relação com outras pessoas e também diminui o nosso estresse. Essas ações fisiológicas trazem vários benefícios. Porém, os benefícios já foram constatados antes mesmo das pesquisas demonstrarem as ações fisiológicas que chegavam nesses benefícios. Então, em 1979, a enfermeira Erika Friedman, na Universidade da Pensilvânia, demonstrou que durante e após a interação de pacientes cardíacos com cães, havia a redução de pressão arterial e frequência cardíaca. Então, já lá em 79, ela já falava sobre esses benefícios. Outras pesquisas demonstram melhora da depressão, favorecimento da socialização e integração, redução da dor, diminuição da medicação psicotrópica e analgésica, redução do estresse, melhora da relação paciente-terapeuta e diminuição do tempo de hospitalização. Então vamos entrar agora diretamente na geriatria, né? E entender um pouquinho como os cães podem auxiliar nos processos de reabilitação com pacientes geriátricos. Então, o primeiro ponto na geriatria que nós temos que ter atenção são os propósitos, um sentido para a vida. Muitas vezes os idosos, chegando aí no seu final de vida, acabam perdendo esse sentido. E nós sabemos que diversas pesquisas demonstram que se faz necessário ter um sentido, um propósito para nós podermos manter a nossa saúde mental e nós continuarmos a nossa longevidade. Então, descobrir um propósito ou manter um propósito de vida é muito importante para os pacientes geriátricos. Os pacientes da geriatria, pacientes idosos, passam por muitas perdas. Então, nos pacientes institucionalizados, nós temos aí em destaque as perdas sociais, uma vez que eles entram para aquela instituição e perdem o contato com a sociedade muitas vezes. Além das próprias perdas da idade, amigos que falecem, entes queridos que vão aí se perdendo ao longo da nossa história. E as próprias perdas fisiológicas, né? Nós temos aí perda da massa muscular, muitas vezes a acuidade da visão, da audição, até de alguns processos cognitivos como memória. Então essas perdas naturais também vão acarretar aí alguns problemas e é uma baixa de autoestima, por exemplo, nos pacientes idosos. E a cognição, que faz parte, muitas vezes, de algumas perdas fisiológicas e outras vezes até se tornando patologias, como é o caso do Alzheimer, que traz como um dos seus primeiros sintomas aí a perda de memória recente. Então, a cognição com pacientes geriátricos também é muito importante e com o avançar da idade, cada vez mais perdas nós vamos tendo dessas habilidades cognitivas. Então, se faz necessário esses pacientes estarem exercitando essas questões com grande intensidade. Vamos entrar diretamente nas intervenções assistidas por cães na geriatria. Então, destacando alguns pontos onde o cão pode atuar com esse paciente na geriatria e pode auxiliar os terapeutas no desenvolvimento dos seus contextos. Então, o primeiro ponto é a motivação. Nós falamos um pouquinho lá no começo, né, que o cão é um grande motivador para o paciente participar das sessões. Um dos motivos, ele ser um instrumento lúdico. Então, cabe aí ao terapeuta trazer as sessões de reabilitação, seja ela física, seja ela cognitiva, ou as sessões de psicoterapia, algo interessante, algo que motive o paciente na sua participação. Então, este lúdico através do cão é muito legal. O cão acaba remetendo as pessoas também a uma questão de infância, o que ajuda essa questão do brincar. Né? A motivação no cuidar, a sensação de utilidade e atividade, preservando também a saúde física e mental. Então, muitas vezes, aquele idoso, pelo simples fato de ele possuir um cão na sua residência, faz com que ele se mantenha ativo, faz com que ele se mantenha saudável, tanto físico e cognitivamente, porque ele tem a necessidade de cuidar. Então, vamos pensar aí num caso bem caricato, que seria uma senhora que passou a vida inteira como dona de casa, cuidando da família, ficou mais idosa, o seu marido faleceu, os filhos saíram de casa, casados, ela fica ali sozinha. Uma senhora que teve a vida inteira um cuidar e, de repente, se vê sozinha, sem ter aquela função do cuidar. O animal, muitas vezes, neste momento, traz esta função e auxilia com que esse idoso
se mantenha saudável por se dedicar ao cuidado desse animal. Nós podemos transferir isso para o contexto terapêutico, onde o terapeuta vai utilizar o cão com determinados casos, em determinadas patologias e pacientes, para que esse idoso ou esta idosa tenha essa prática de cuidar também dentro do contexto terapêutico. Então, o cachorro trazendo aí essa sensação de utilidade e atividade para o idoso. E a prática de atividade física, tanto no dia a dia da reabilitação, tanto no dia a dia quanto na reabilitação. Então, diversos estudos demonstram que quem possui cães caminham de 2 a 3 horas a mais por semana do que pessoas que não possuem cães. Então, o animal, principalmente o cão, é um grande incentivador nas grandes metrópoles da atividade física. Então, as pessoas que possuem cães em apartamento vão ali sair pelo menos de 1 a 2 vezes por dia para caminhar com o seu cachorro. Caminhadas de 20, 30 minutos que já entram ali nas recomendações médicas para prevenir uma série de doenças cardíacas, por exemplo. Então, esta prática de atividade no dia a dia e também prática de atividade física na reabilitação. Nós podemos motivar o nosso paciente a praticar uma determinada atividade física através dos nossos cães. É um exemplo que eu sempre utilizo, eu trago o lúdico, né, eu brinco, por exemplo, o Madiba está um pouco gordinho, eu falo para o meu paciente, que o Madiba precisa fazer atividade física. E uma das atividades físicas que o Madiba mais gosta de fazer é buscar bolinha. Então o senhor ou a senhora pode me auxiliar? Eu vou dar uma bolinha que eu vou ter ali o peso que eu preciso como fisioterapeuta para trabalhar força de repente. Vou auxiliar e orientar o movimento que eu quero que aquele paciente faça para jogar a bolinha. Então trabalhando de repente amplitude de ombro, cotovelo, pulso, o formato com que esse paciente vai lançar a bolinha, para que o Madiba corra e traga a bolinha. O meu contexto é que o Madiba precisa fazer atividade física. E não que este idoso precisa reabilitar o seu ombro, o seu cotovelo, sua mão. Então a gente traz essa brincadeira de jogar a bolinha para uma reabilitação física. É também uma experiência multissensorial, uma experiência sensorial. Uma vez que eu posso trabalhar texturas com diversos cães, com diferentes pelagens, eu posso trabalhar algum olfato, trazendo na roupa do cão algum objeto, alguma coisa com algum cheiro. Também o som através do latido, nós podemos treinar os cães para latirem frente a um comando. Então nós conseguimos trabalhar aí essa parte sensorial também com os cães. A questão de vínculo, né? Vínculo e afetividade, 2 pontos fundamentais nas intervenções assistidas por cães. Idosos institucionalizados, muitas vezes, devido às suas perdas, acabam tendo um certo embotamento e não estabelecendo mais vínculos. Uma vez eu ouvi uma idosa, na minha prática, na minha experiência, falando para mim que ela não iria conversar com a idosa do lado que estava ao lado dela, porque ela não sabia se essa idosa ia morrer amanhã ou daqui uma semana. Então por que eu vou estabelecer um vínculo com ela se ela pode vir a falecer ou eu mesma posso vir a falecer? Então essa realidade de perda é muito intensa nas instituições, fazendo com que esses idosos não se vinculem. E o cão pode ser uma ótima ponte para que esse vínculo aconteça. Então eu não vou me vincular com o outro paciente pelo outro paciente, mas posso me vincular pelo cão. E o cão se tornar também um assunto em comum, um assunto extra-instituição, um assunto fora daquele contexto doença, de repente, né, que vai facilitar essa formação de vínculo entre um idoso e outro. Temos também os efeitos fisiológicos, que nós já conversamos um pouquinho. Um deles, muito interessante na geriatria, é a própria redução da dor. E aí por 2 caminhos, pela liberação de beta-endorfina, que é justamente algo que auxilia na redução da dor, e também pela mudança do foco de atenção do ser estar doente. Muitos idosos ficam ali, de repente, que tem algum problema de artrite, algum problema no joelho, né? Estão sempre ali, meu joelho dói, meu joelho dói, eu não posso fazer isso porque o meu joelho dói. Tem essa atenção muito voltada para aquela dor. Uma vez que você tem a interação com o cão, que já vai produzir aí algumas ações fisiológicas, e tira o foco de atenção desse idoso
para aquela dor e põe esse foco numa interação, esse paciente acaba fazendo movimentos, acaba tendo algumas condutas que normalmente ele não tem, por ele estar focado naquela questão, naquela doença, naquela sensação. Então, a redução da dor é um ponto muito importante e a redução da pressão arterial e frequência cardíaca, uma vez que conforme a idade, pacientes com alguma propensão à pressão arterial elevada, hipertensão, né, ou problemas cardíacos, os problemas também se agravam e então essa interação com os cães e esses efeitos fisiológicos vão auxiliar aí na manutenção e, consequentemente, na reabilitação desses pacientes. A interação social é um ponto muito importante também, que as intervenções assistidas por cães podem ajudar, justamente pelo cão ser um lubrificador social e auxiliar, né, nessas relações sociais. Uma interação social muito interessante é a intergerações, então trabalhar crianças com idosos sempre traz ganhos muito interessantes e trabalhar isso através da história dos idosos com seus animais, ou mesmo os idosos auxiliando as crianças na relação com os cães, ou as crianças auxiliando os idosos na relação com os cães, acaba sendo um ganho muito grande para as duas pontas, né? Tanto para os idosos quanto para as crianças. Então essa interação social é um ponto muito interessante a se trabalhar nas intervenções assistidas por cães também. A cognição, pelo resgate afetivo, né? Então, trabalhando aí a memória de longo prazo, essa memória que vem aí da infância, resgatando este afeto, esta relação positiva que os idosos tinham com os animais. Dificilmente nós vamos encontrar um idoso que na sua infância não possuía cão, não convivia e não cresceu com os cães, né? Com algum animal de estimação. Então, resgata aí esse laço afetivo, essa memória antiga, e dali a gente consegue trazer muitas histórias importantes, muitas vezes histórias até que nunca foram contadas, né? Mas este afeto faz esse resgate e acaba trazendo coisas bem interessantes. A questão do cuidar, né? Então o cuidar, ele é uma memória de curto prazo, porque o cuidar é diário, é no momento, né? Então é um trabalho cognitivo muito interessante que se faz através do afeto. Muitas vezes o paciente depressivo, por exemplo, não tem motivação para sair da cama, para realizar alguma ação, porém ele vai se motivar porque ele precisa cuidar daquele animal. Então, através do afeto que ele tem pelo animal, ele sai daquele estado depressivo, ele se põe à disposição deste cuidar. Então, é um trabalho muito importante também a ser feito nessa questão do cuidar, de resgatar este autocuidado muitas vezes, né? Então, algumas estratégias cognitivas para a efetuação de tarefas, né? Tarefas simples, como dar comida para o cachorro, dar um remédio, água, limpeza do ambiente. Então, estratégias cognitivas que o idoso vai ter que desenvolver para ter este cuidado, para executar as tarefas do cuidar deste animal. Algumas estratégias de atendimento. Então, nós podemos ter os atendimentos em grupo, principalmente dentro de instituições para idosos. O atendimento em grupo tem uma grande vantagem por você conseguir abarcar um maior número de pacientes e também trabalhar questões sociais, como a gente já conversou. E alguns pontos que nós podemos trabalhar são os cuidados básicos, atividades de vida diária. Então, o fato de cuidar do animal, de escovar, de auxiliar na limpeza desse animal, resgatando aí um autocuidado para o idoso. O simples fato de escovar um animal, dependendo da cerda da escova que eu utilizo e do movimento que eu faço, eu também estou trabalhando parte de reabilitação física, né, de membro superior, de tronco, né? Então, se eu posicionar o animal na frente do idoso, ele vai ter que fazer um movimento de rotação de tronco. Então, conforme eu vou posicionando o animal, eu vou trabalhando algumas partes do corpo e também vou resgatando aí essa parte de autocuidados e atividades de vida diária. E os exercícios físicos, de uma forma geral, né? Então, na foto vocês podem ver, por exemplo, vocês não conseguem ver muito bem o Madiba porque ele está deitado lá no fundo, abaixo do pé dos idosos. Então, eles tinham que estender os pés, fazendo um contato um com o outro, trabalhando aí os membros inferiores, para que o Madiba pudesse treinar o arrasta.
Então, o objetivo nesse exercício para esses idosos era auxiliar o Madiba em seu treinamento, porque ele precisava treinar melhor o rasteja, né, o arrastar no chão. Para isso eu precisava fazer um túnel. E como que a gente vai fazer esse túnel? Esticando as pernas, fazendo exercício isométrico, que é aquela contração mantida, de membro inferior. Então, os exercícios físicos acabam sendo introduzidos de uma forma lúdica, né, e você tem aí uma maior aderência dos pacientes nesses processos. Algumas das minhas experiências com geriatria, dentro desses meus 15 anos de intervenções assistidas por cães, durante 15 anos eu acabei atuando também na geriatria. Então começou com o projeto Recanto da Vovó, uma instituição que tem na cidade de Cotia, aqui próximo de São Paulo. Um trabalho ali que sendo feito com uma frequência de 2 vezes por semana, com a fisioterapia assistida por cães. Então o cão fazia parte ali do processo de reabilitação física daquelas idosas e foi um grande laboratório, uma grande experiência minha, e ali que eu desenvolvi diversas técnicas e diversas condutas dessa parte física. Projeto Gerontologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, onde a equipe da ATAC entrava junto com a equipe da psicologia da enfermaria de geriatria para a atuação da terapia assistida. Então, era o único momento de atendimento em grupo que esses idosos tinham. Então, era uma terapia em grupo, conduzida pelos terapeutas nas intervenções assistidas por cães e pela equipe de psicologia da enfermaria de geriatria, onde ali a equipe de psicologia ia colhendo dados e colhendo essas projeções, colhendo colocações que os idosos iam fazendo ao longo da atividade que era desenvolvida e depois traziam para a realidade do idoso e trabalhavam nos contextos das terapias individuais ao longo da semana. Algumas instituições de longa permanência, onde já atuei com atividade e também com a terapia, e o projeto Kiron, que é um projeto que desenvolvemos no Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas. Muitas vezes, os pacientes de cuidados paliativos são pacientes idosos crônicos. Temos também alguns outros pacientes mais jovens, adultos, até algumas vezes as crianças, mas a grande maioria dos pacientes de cuidados paliativos acaba sendo idosos. E ali também atuamos para dar suporte principalmente para a equipe e os acompanhantes. Uma peça fundamental para a reabilitação, tratamento do paciente idoso, que são os acompanhantes. Precisamos ter uma atenção muito especial a esse público, porque são eles que vão dar suporte e vão poder auxiliar os idosos no seu dia a dia. Então, retomando, os pontos centrais que as intervenções assistidas por cães podem atuar na geriatria: a motivação, o vínculo, a interação social, processos cognitivos, a cognição e os efeitos fisiológicos, auxiliando aí toda essa gama de atuação que as intervenções assistidas por cães pode ter dentro do contexto da geriatria. Este é o nosso e-mail. Para qualquer dúvida, pode entrar em contato. Lembrando que profissionais que buscam níveis melhores de trabalho, reconhecimento e remuneração, que estão incomodados ou inseguros, insatisfeitos, podem buscar os cursos da Vida Mental, que são cursos com investimento justo, professores do mercado e com conhecimento prático. Você pode se matricular também na pós-graduação acessando o link abaixo. Ficam também os contatos da Vida Mental para você poder tirar eventuais dúvidas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.